Olá, graça e paz, espero que todos estejam bem. Eu sou o pastor Alexandro de Lima, secretário da Igreja Nazareno do Distrito Curitiba, e o motivo desse vídeo é a gente poder explanar e explicar um pouquinho do que vai acontecer agora, no dia 28 de outubro de 2023, na nossa Assembleia Distrital Igreja Nazareno Brasil, Distrito Curitiba. Essa assembleia vai ter algumas votações e nós queremos aqui passar para vocês algumas condições que vão estar acontecendo para que você possa ir junto com a sua equipe, junto você que é pastor, você que é delegado, você que é presidente de departamento, você que é ministro licenciado ou ordenado, possa ir juntamente lá sabendo o que está acontecendo e como que vai ser realizado. Então, no dia 28/10, no próximo sábado, na Igreja do Nazareno Arena, a Igreja Nazareno, nossa, aqui na Kennedy, Avenida Presidente Kennedy, na Vila Guaíra, vai estar acontecendo a nossa Assembleia Distrital. Estará presente o doutor Scott Daniels, superintendente-geral em jurisdição para a nossa região. Então é uma honra nós estarmos recebendo o nosso superintendente-geral, ele que foi eleito esse ano, vai estar agora comandando, né, a nossa região, a jurisdição que ele está encarregado, e vai estar presente na nossa Assembleia Distrital. Juntamente com ele, toda a diretoria do Brasil, do nosso distrito, estaremos lá servindo e verificando, né, prestando conta dos relatórios ali que são necessários para a Assembleia, mas também vai ter votações. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo para mostrar para você algumas coisas que vão acontecer, e eu creio que talvez essas informações possam ajudar você e sua equipe a chegar lá, saber o que está acontecendo, as funções, como que vai funcionar. Então, assim, a Assembleia Distrital vai ter algumas. Nós estamos completando um ciclo de 4 anos da última eleição, aonde foi eleito ali juntas distritais e também o superintendente. Então, essa Assembleia Distrital vai acontecer da mesma maneira. Nós vamos ter elegendo superintendente e também as juntas, né? Além de algumas emendas. Então, vamos lá, a saber. Vou estar projetando aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil alguns slides, para que a gente possa aí, de alguma maneira, estar contribuindo para que você possa já estar ciente do que vai estar acontecendo nessa Assembleia. Então vamos lá, vou estar projetando aqui para você, você vai estar acompanhando comigo aqui. Então a Assembleia Distrital vai ser realizado na Avenida Presidente Kennedy, 1715, no Rebouças, Nazareno Arena Church, a nossa primeira igreja nazarena de Curitiba, que fica ali na Kennedy, que você já conhece. Então vai ser ali. A Assembleia Distrital é às 9 horas da manhã, pontualmente. Nós precisamos que todos os delegados, ministros ordenados, presidente de departamento, estejam neste horário, porque vai começar exatamente às 9 horas da manhã, para que a gente possa aí terminar num horário bom, para que a gente possa retornar para as nossas casas, e à noite vai ter uma grande festa, o culto distrital às 19 horas. Mas o papo aqui é nossa Assembleia Distrital, então às 9 horas na Avenida Presidente Kennedy. Segue comigo. Então vai ter eleição para superintendente distrital. Então a eleição é por 2/3 de votos favoráveis, um presbítero para o cargo do superintendente distrital. Você vai votar sim ou não. Recondução por 4 anos, se for novo superintendente por 2 anos. O que vai acontecer? Hoje o nosso atual superintendente, o reverendo Roberto Elias Vieira, foi indicado, né, para recondução do cargo. Então a Assembleia vai votar sim ou não se ele vai ser reconduzido ou não. Se ele for reconduzido, para ele passar, ele tem que ter 2/3 do voto, ou seja, não é maioria simples, ele tem que ter lá no mínimo 2/3 do voto para poder ser reconduzido, e se for reconduzido, é para 4 anos isso. Caso ele não atinja 2/3 do voto, o superintendente geral pode pedir, né, o presidente da sessão, o presidente dessa Assembleia, pode pedir para ser feita nova rodada de voto, a fim de verificar se é isso mesmo que a Assembleia quer, recondução ou não, com caso o voto dando negativo. Essa recondução, essa nova eleição, essa nova rodada de votação é comum, né? Nós temos alguns contatos com os outros distritos e a nível global também. Aconteceu isso também na Assembleia Geral, né? Então, às vezes, na primeira rodada não acontece a votação, vai para a primeira, segunda, terceira rodada para verificar ali se há recondução ou não. Não tendo essa recondução, os reverendos, ou seja, os ministros ordenados do nosso distrito, vão para a eleição. E aí a eleição de todos os ministros ordenados podem estar participando, e aí a votação vai ser por reverendo. E se acontecer essa eleição, o primeiro mandato, no caso do novo superintendente, é por 2 anos. Então, recondução é por 4, 2/3 do voto
tem que ser para superintendente, e no caso não for reconduzido, os ministros ordenados podem estar concorrendo a isso, e aí a eleição é válida por 2 anos. Fica legal a gente entender qual que é o papel do superintendente. Às vezes a gente não tem acesso ao distrito ou ao superintendente, a gente fica mais na igreja local, a gente não sabe o que o superintendente está fazendo. Então, o manual determina assim: o papel do superintendente é proporcionar supervisão e liderança espiritual para os pastores e congregação do distrito, sendo modelo de vida, de oração e devoção às escrituras, incentivando a teologia pastoral bíblica, a prática entre o clero do distrito, promovendo a teologia wesleyana de santidade e prática através do distrito, partilhando da visão para evangelismo e plantação de igrejas no distrito, disponibilizando recursos para as congregações do distrito com o alvo de uma saúde organizacional. Então, esse é o papel do superintendente. O superintendente, ele é a função máxima do distrito, ele que coordena, ele é presidente de todas as juntas distritais, né, ex officio, e ele ali tem o poder de escolher, de vetar também para a junta. Então, vai ter alguma junta, vai ter alguma escolha a nível distrital, é sempre o superintendente que tem esse papel. É ele que faz as revisões pastorais também nas igrejas locais, então ele é o cargo máximo, né, de um distrito, a figura do superintendente distrital. Então, vamos orar para Deus, e quando você for votar, você sabe qual que é o papel do superintendente, verifica, né, o que está acontecendo, como que está, verifica em Deus esse recurso que o superintendente precisa ter para exercer essa função, e aí vamos para a votação. Se for recondução, de novo, 4 anos. Se não passar por 2/3 de votos, vai para a votação aberta por 2 anos, ok? Então, essa é a primeira votação que vai ter para superintendente distrital. Abrindo aqui também um adendo, a votação desse ano não será por cédula, vai ser uma votação eletrônica. Nós contratamos uma empresa que vai estar fazendo esse sistema, então vai ter um aparelhinho onde você vai estar votando lá, e de imediato a gente já vai saber o resultado das eleições, e vai ser algo prático, auditável, confiável, né? Para que a gente possa ter uma assembleia abençoadíssima e que todos possam ali, de uma maneira muito rápida, saber os resultados e ser bem confiável. Também, nessa Assembleia, vai ter eleição para a Junta Consultiva, eleger através de votação por cédula até 3 ministros ordenados designados e até 3 leigos para a Junta Consultiva, para servirem por um período que não exceda 4 anos, e como for determinado para a Assembleia Distrital, e até que os seus sucessores sejam eleitos e empossados. Então, nós vamos fazer essa votação da Junta Consultiva e nós vamos propor por 2 anos, tá? O manual, ele determina ali, na verdade, é anual essa eleição, mas nós podemos aprovar pela Assembleia por 2 anos, que fica mais fácil. Ou seja, é anual para que pode acontecer e não pode passar de 4 anos. Nós achamos que 1 ano é muito pouco, porque tem que fazer toda a documentação em cartório, aprovação e tudo mais, e a junta não consegue trabalhar até entender o distrito e tudo mais que está acontecendo em apenas 1 ano. E 4 anos fica muito tempo, porque em 4 anos às vezes acontecem algumas coisas com os membros da junta, e acaba atrapalhando a administração. Então, 2 anos a gente acredita que é um período bem bacana, e é os que os distritos estão fazendo isso. Então, nós vamos propor também essa votação da eleição da junta consultiva por 2 anos, e essa junta consultiva é composta de 3 ministros ordenados, ou seja, 3 reverendos e 3 ministros leigos, que são os membros comuns da Igreja do Nazareno. Comuns, que eu digo que não faz parte do clero, não é pastor, não pode ser pastor. Então, são 3 reverendos e 3 membros de igreja. Esses membros de igreja, eles são indicados pelo pastor titular da igreja a um comitê. Esse comitê, juntamente com o superintendente distrital, analisa como que essas pessoas são, verificando se elas já passaram por juntas locais, se elas têm uma vida exemplar de santificação, de oração, de leitura da palavra, se dão bom testemunho, e também se ajudam no distrito já, se já conhecem o distrito, se já fazem alguma coisa. Então, depois dessa análise, o comitê aprova e vai para a votação. Então, nós vamos ter lá os reverendos, os ministros ordenados, e mais os membros leigos que os pastores locais indicaram, e daí passaram por esse comitê, por esse crivo, para ser votado. Então, são 3 ministros ordenados e 3 membros. A junta consultiva é extremamente importante na organização do distrito, porque é ela que determina várias coisas em conjunto com o superintendente distrital. Entendendo que, como eu falei no slide passado, a função do superintendente distrital em comandar o distrito, é essa junta consultiva que administra juntamente com o superintendente distrital. Então, as decisões, tanto orçamentárias, administrativas e espirituais,
são passados pela junta consultiva. Quando tem alguma coisa em crise, igreja em crise, pastor em crise, membro em crise, algum processo administrativo, algum processo espiritual além da igreja local, sempre entra em cena o superintendente distrital mais a junta consultiva. Por isso que é importante, quando nós formos votar, analisar essas pessoas que têm essa vocação administrativa e pastoral, né? É uma função administrativa e pastoral. E se as pessoas dão bom testemunho. Não vamos votar porque a gente é amigo, conhecido, porque a gente gosta, mas porque realmente tem essa aptidão, tanto com administração, tanto pastoral, né? No caso dos ordenados, e dos ministros leigos, que essas pessoas realmente sejam pessoas santificadas, que deem bom testemunho e que sejam úteis para o nosso distrito e que também já estejam aparecendo no distrito, trabalhando, né, para que realmente seja relevante, ok? Então, eleição para a junta consultiva, 3 nomes vocês vão votar para ministros ordenados e 3 nomes para leigos. Também vai ter nessa Assembleia Distrital a eleição para a junta de credenciais agora por 4 anos, conforme o manual determina. Eleger uma junta de credenciais ministeriais, 5 ministros ordenados designados para servir por 4 anos. Então vai ter a votação para as juntas de credenciais, são 5 ministros ordenados, né? A votação vai para 4, no caso, nomes eleitos, porque um desses ministros ordenados já é o superintendente, que vai ser eleito ou reconduzido, já é uma vaga dele, o manual determina isso. Então, são mais 4 pessoas que vão ser votadas. Aqui são só os ministros ordenados, só os reverendos. O papel da junta de credenciais, ela é fundamental no fluxo ministerial da Igreja Nazarena no distrito, porque é através dela que vai ser passado todos os pastores licenciados através de entrevistas, provas, orientações. Então, é a junta de credenciais que aprova os ministros licenciados a continuarem a exercer o seu ministério a nível distrital, e é a junta de credenciais também que indica o ministro licenciados para ordenação, para virar reverendo. Então, assim, o que nós temos que ter em mente é que essa junta de credenciais são pessoas que têm que ter um nível, né, de novo, pastoral e também de ensino, né, que vai pegar isso nessa questão da credencial. É um nível de estudo, nível teológico, nível familiar, situação financeira do candidato, isso tudo é avaliado nessa junta de credenciais, governo da igreja, manual. Essas pessoas que fazem parte da junta de credenciais têm e devem conhecer profundamente a doutrina da Igreja Nazareno, tem que ser pessoas que gostam de teologia e tem que ser pessoas também pastores, né, para avaliar ali a situação do candidato. Pastores que eu digo é esse dom pastoral. Então, são 5 ministros que fazem parte, vai ser votado 4, porque um já é o superintendente, ok? Também nessa eleição vai ter votação para a Junta de Estudos Ministeriais, também composta de 5, vai 4 para votação, porque um automaticamente é uma vaga do superintendente eleito ou reconduzido também por 4 anos. A Junta de Estudos Ministeriais, ela que vai ajudar ali na questão dos candidatos a ser pastor, a ser ministro licenciado, ministro ordenado, e também é uma junta que acompanha o seminário, né? Que dá direção ali nos estudos ministeriais, tanto no seminário, com a ajuda, no caso, nossa, no nosso Seminário Teológico Nazareno, como também em necessidades de matérias extracurriculares, onde há uma necessidade, essa junta entra para verificar isso. Então, a junta de credenciais e de estudos ministeriais andam normalmente juntos, né? Normalmente não, andam juntos. Então, vai ter essa eleição também para ser realizada na Assembleia. Outro aspecto importante que vai ter agora aqui na nossa Assembleia vai ser a emenda constitucional. Então, nós tivemos agora uma Assembleia Geral nos Estados Unidos, onde o mundo inteiro esteve presente da Igreja Nazarena e foi ali alterado, sugerido algumas situações. Essa Assembleia aconteceu agora, então vai ter agora algumas votações, né, para a emenda constitucional. E nessas emendas aconteceu que uma proposta de um texto novo para um artigo de fé. O que acontece? É uma melhoria, não que o artigo de fé nosso mudou ou alterou, mas é uma melhoria no texto, para que o entendimento fique um pouco melhor e que fique mais biblicamente correto com alguns termos ali. Então, há uma sugestão de um novo texto para um artigo de fé, e aí vai ser proposta agora essa alteração deste texto e tem que passar por votação na Assembleia Distrital. Então, o nosso distrito vai votar sim ou não no final e vai para a Assembleia, e vai para o comitê
superintendentes gerais para verificar se o mundo, né, aceitou essa nova emenda ou não. Então vamos lá. Ó. Considerar a concordância ou não por 2/3 dos votos dos delegados da Assembleia Distrital. Então, de novo, não é votação por maioria simples, tem que ser 2/3. Com a ação da 30ª Assembleia Geral, realizada em Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, de 12 a 15 de junho, que altera a Constituição da Igreja Nazarena. Nota: as alterações estão destacadas. Nota: o novo texto está sublinhado. Os colchetes indicam o texto a ser excluído. Então, assim, vocês vão ver no próximo slide um print, né, do novo texto. O que tiver em amarelo e sublinhado é o que foi alterado, que foi inserido. O que tiver em branco comum não alterou, e o que tiver entre colchetes vai sair. Então, eu vou ler apenas como vai ficar o texto aqui proposto. Resolveu-se que o parágrafo 15 do manual, artigo de fé 15, seja emendado da seguinte forma: 15, segunda vinda de Cristo. Vai ficar assim: cremos que no final dos tempos o Senhor Jesus Cristo será revelado como Senhor de todos. Ele virá novamente em glória e poder para estabelecer plenamente o reino de Deus que ele proclamou e iniciou em sua vida e ministério. Como o Deus Trino criou os céus e a terra pela primeira vez, Deus os renovará da nova criação, onde ele habitará eternamente com seu povo redimido. Nós, os que estivermos vivos em sua vinda, não precederemos os que estão dormindo em Cristo Jesus, mas, se permanecemos nele, seremos arrebatados, com os santos ressuscitados para encontrarmos o Senhor nos ares. De sorte que estaremos para sempre com o Senhor. Naquele dia, Deus, que na cruz triunfou sobre todos os poderes malignos, concluirá seus propósitos de amor pela criação. Não haverá mais sofrimento, injustiça ou morte, e Deus enxugará todas as lágrimas. Então, o texto ficará dessa maneira. Ficou algo mais claro, de fácil explicação? Eu acho que fica mais fácil da gente entender esse artigo dessa maneira, com esse acréscimo do texto. As justificativas. Acreditamos que no final dos tempos o Senhor Jesus Cristo será revelado como o Senhor de todos. Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo, que é o Senhor de toda a criação. Acreditamos que isso foi e é verdade para sempre, mas não é totalmente reconhecido na era atual, no dia do seu aparecimento. Isso será plenamente conhecido por toda a criação. Ele virá novamente em glória e poder para estabelecer plenamente o reino de Deus, que ele proclamou e iniciou a sua vida e ministério. O já ainda não reino chegou em Cristo Jesus e será plenamente realizado no último dia. Naquele dia, Deus, que na cruz triunfou sobre todos os poderes malignos, concluirá seu propósito, amor pela criação. Cristo Jesus, o Cristo Victor, derrotou todos os poderes do pecado e da morte para sempre. Os propósitos amorosos de Deus serão consumados em seu retorno. Não haverá mais sofrimento, injustiça ou morte, e Deus enxugará toda a lágrima. Então, essa é a justificativa para essa alteração do texto do artigo de fé. Lembra, não mudou o nosso artigo de fé, a proposta é a mudança deste texto. E aí, cabe você analisar, delegado que vai estar votando, se você concorda com essa explicação. Essas justificativas têm vários versículos que não caberiam aqui para nós estar falando, porque o tempo também é curto, o vídeo já está se alongando, mas todas essas justificativas têm vários textos bíblicos de apoio. Se você tiver interesse em saber quais são esses textos, estamos, como distrito, à disposição sua para poder te esclarecer. Amém, galera? Deus abençoe vocês. É uma honra poder estar compartilhando aqui um pouquinho do que vai ser a nossa Assembleia Distrital, e eu creio de coração que será um momento fantástico e histórico para o Distrito de Curitiba. Nós estaremos recebendo o Dr. Scott Daniels, superintendente-geral, pela primeira vez aqui no Brasil, pela primeira vez em nosso distrito, e será uma bênção essa Assembleia, dia 28/10/2023, próximo sábado, às 9 horas, na Arena Nazareno, a Igreja Nazareno Arena, na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Guaíra, às 9 horas da manhã. E à noite, uma festa, um culto distrital, onde o Dr. Scott Daniels estará ministrando a palavra. Convidamos todos do distrito, pastora titular que estão vendo esse vídeo, traz toda a galera, fecha a tua igreja local e vem junto adorar a Deus. Nos encontramos lá. Deus abençoe grandemente a sua vida, e se tiver alguma dúvida ou alguma coisa aí que a gente possa esclarecer, nós, o Distrito de Curitiba, a Superintendência, a Junta Consultiva, estará à disposição sua. Nos vemos, então, na Assembleia Distrital. Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço.